Esta apresentação marca a mudança de estudo de equações diferenciais ordinárias lineares para equações diferenciais ordinárias quaisquer, ou não lineares. Trataremos primeiro de situações em que as equações diferenciais ordinárias são representadas por um campo de vetores sobre a variável que é a função que procuramos para a solução da equação. Vamos interpretar então a aplicação f de E em Rn, onde E é um aberto de Rn como um campo de vetores no aberto E, e estudar as propriedades da solução x de I em Rn, onde E é um intervalo de R, e a equação diferencial x' igual a f de x com condição inicial x de t0 igual a x0. Nesse caso, se temos f de x0 igual a 0, ou seja, para algum ponto a função f se anula, nós temos que x vai ser identicamente a solução x0. Né? A solução dessa equação quando f de x0 é igual a 0, então nós temos que a solução aqui seria a solução constante x0. Nós chamamos essa solução de solução trivial, que é cuja curva integral vai consistir somente no ponto x0. Nesse caso, nós temos também em oposição a isso as soluções que não se anulam, que não tem uma derivada zero ali, né? Essa f de x, na verdade, é uma função que não tem uma raiz para x de t, uma x de t qualquer. E aí nós temos que essa solução é uma solução regular, né? Onde f de xt é diferente de zero para cada t, né, diferente, t pertencente a i, o intervalo de definição da solução. Vamos considerar um exemplo simples, então, em que f de x é igual a 3x elevado a 2/3. Então, nós resolvemos essa equação x' igual a 3x elevado a 2/3 de forma separável, ou seja, nós juntamos as variáveis x de um lado e as variáveis dependentes t do outro lado. Então, teremos aqui a solução integrando a equação diferencial como sendo x elevado a 1/3 igual a t mais c, ou seja, x de t é t mais c ao cubo, onde c é uma constante que vai depender da nossa condição inicial. Então, se tivermos x de 0 igual a 0, a solução desse problema com condição inicial é x de t igual a t ao cubo. Mas f de 0 igual a 0 implica que x de t é um x de 0, né? x0 constante, que é a solução trivial. Então, nós podemos ver que x de t igual a 0 para t menor do que 0 e t ao cubo para t menor do que 0 é uma terceira solução para esse problema. Nesse caso, nós temos então aqui três soluções distintas com a mesma condição inicial, que é x de 0 igual a 0. E aqui temos o gráfico de algumas dessas soluções. Então aqui é a t ao cubo, x igual a t ao cubo. Ou então aqui uma que nós esticamos o intervalo onde ela é 0. Então a partir até um certo ponto aqui nós temos a função x ao cubo. A partir desse ponto aqui nós temos 0. E a partir de um certo outro ponto nós temos a continuação x ao cubo. Também é uma solução da equação cuja condição inicial em 0 é 0. E aqui temos também um terceiro exemplo em que temos constante igual a 0 antes de 0 e x ao cubo, t ao cubo, para a nossa condição inicial, né, para tempo maior do que 0. Existe uma infinidade de soluções desse problema, né? Então, como esse campo vetorial é apenas contínuo, ele é uma condição suficiente apenas para a existência das soluções, mas não para a unicidade. Então, nós precisaríamos de alguma regularidade adicional para ter essa unicidade. Mais para frente, nós vamos demonstrar um teorema, um resultado, que é o teorema 10.9, em que, se o campo é de classe C1, esse já foi mencionado antes, então, dados T0 e X0 quaisquer, existe uma única solução. Então, existe, e ela é única, essa solução do problema x' igual a f de x com x de t0 igual a x0, definida no intervalo aberto t0 menos alfa, t0 mais alfa, para um certo alfa positivo. E aqui nós vemos que esse intervalo ele não necessariamente é o conjunto dos números reais inteiro. Então, nós temos condições aqui, né, sobre a função f sobre o nosso campo,
que ele tem que ser de classe C1 para existir uma solução e ela ser única. Uma propriedade, né, então, é que se um caminho derivável x é solução desse problema x' igual a f de x, então x é sempre de classe C1. E se a f é de classe C1, nós temos que x vai ser de classe C2. Mais para frente voltaremos nesse assunto. Que se a gente conhece uma solução x qualquer do nosso problema, nós então, né, se ela é definida no intervalo I de R, nós podemos determinar soluções com qualquer condição inicial dada em R e qualquer condição espacial na imagem da solução de x. Né? O que isso quer dizer? Né? Que a gente pode pegar um ponto na imagem da nossa solução, né, associado a um tempo que leva a esse ponto, e nós podemos utilizar aquilo como condição inicial do nosso problema. E, obviamente, nós teremos que encontrar essa solução da qual nós partimos para achar a solução do problema. Então, dado um x1 aqui, que é um x de t estrela, onde t estrela é um valor é um tempo nesse intervalo i, então nós estamos definindo uma nova condição inicial, né? T estrela x1. Então, nós temos que t1, né? Dado um t1 que pertence no intervalo, nós temos que, vamos definir aqui a curva x barra como sendo uma translação, né, dessa translação no domínio da nossa variável, dada por t menos t1 mais t estrelas. Voltamos t1 e andamos t estrelas. Melhor, andamos t1 e voltamos t estrelas. E assim, nós temos que j vai ser uma translação do nosso intervalo de definição, né, que era i, ele vai ser o conjunto dos t's, tal que t menos t1 mais t estrela pertence a i. Esse é o nosso novo intervalo. Então a gente está deslocando ali o nosso intervalo i para dar um intervalo j. E assim, nós percebemos que x de t1, x barra de t1 é x1, né? Ou seja, a gente satisfaz ali uma nova condição, né? Estou definindo esse x1 como sendo x barra de t1, e x barra linha de t vai ser x', né? A função que era a solução do nosso problema originalmente, de t menos t1 mais t estrela. Isso daí é igual a f de x de t menos t1 mais t estrela, e isso é f de x barra, ou seja, a gente tem um problema associado, uma equação diferencial associada, em que x' barra é igual a f de x barra e x barra de t1 é igual a x1. A solução transladada x barra, elas vão percorrer a mesma imagem, ou a mesma curva integral, né, nesse aberto E. Essa propriedade de translação ou de invariância ela é característica das equações autônomas e ela permite a gente estudar todas as soluções do nosso problema x' igual a f de x, dado sempre a mesma condição inicial temporal t0. Em geral, a gente escolhe t0 igual a 0 para simplificar, e porque é fácil fazer, né, essa translação. Bom, dessa forma, assim, há duas soluções regulares, né, distintas da mesma equação, né, x' igual a f de x, elas não podem se cruzar transversalmente, porque assim a gente teria, né, um ponto ali de interseção com duas velocidades vetoriais distintas. Então, se a gente tiver duas soluções do problema que se cruzam num ponto, a gente teria uma condição inicial aqui tanto para essa solução quanto para essa solução. E aí a gente não tem unicidade, né, do nosso problema. Então, a gente conclui que o nosso campo ele não pode ter soluções que se cruzam. E, ao mesmo tempo, né, pelo mesmo motivo, a gente não pode ter uma solução que cruza ela mesma. Né? Ela não poderia vir aqui, voltar e cruzar ela mesma, porque aí a gente não conseguiria definir o caminho pelo qual essa solução percorreria. Agora, se o campo é de classe C1, a gente pode dizer ainda mais. Duas soluções elas não podem ter nenhum ponto tangencial, né? Um ponto de interseção tangencial, porque também encontraria a unicidade de soluções com a mesma condição inicial. A gente teria aqui, então, né, uma solução. Se eu desse esse ponto P aqui de condição inicial, como eu saberia qual das soluções é a solução associada a essa condição inicial? Então, a gente não pode ter aqui, né, no ponto P, duas soluções que tenham mesmo, que se interceptam aqui nem tangencialmente a esse ponto P.
Então, mais, né, do que isso, em particular, a gente tem que não pode acontecer duas soluções num certo intervalo que acabem bifurcando e tomando caminhos distintos, né? Então, eu poderia ter aqui uma curva que vem até P e de repente ela vai para dois caminhos. Pois esse último ponto em comum, a gente teria uma mesma situação, né, de tangência que a gente acabou de ver. Nesse caso, as soluções ou são triviais ou são regulares, certo? Então, a gente tem que ter tem que ter em mente algumas situações que não pode ocorrer, né? Então, daqui para frente, a gente vai sempre pensar que a gente está falando de um campo F que seja de classe C1 no aberto E, tá? A menos que seja especificado ao contrário. Então, por enquanto, a gente vai pensar sempre num campo de classe C1, se não for especificado. Se a gente der um campo e ele não for de classe C1, aí nós veremos o que vai acontecer. Vou apresentar uma proposição, um resultado, que a demonstração vai ser dada mais para frente, e eles estão destacados de cores diferentes, uma cor mais clara. Então, aqui, né, esse resultado afirma que a unicidade local ela é garantida por aquele teorema que a gente viu, ela se estende a todo o intervalo comum de definição da solução. Tá? O que isso quer dizer aqui? Vamos traduzir isso matematicamente. Se dois intervalos, I1 e I2, contêm o ponto T0, e se x1 é uma solução definida no primeiro intervalo e x2 definida no segundo intervalo, que são duas soluções do problema, que satisfazem essa mesma condição inicial, x1 de t0, x2 de t0 igual a x0, então essas soluções elas têm que coincidir, né, nos pontos desses intervalos de definição dessas soluções. Né? Isso acaba sendo um resultado que vem da existência unicidade também, né? E a gente tem que x1 e x2 vão coincidir, né, na interseção do intervalo de definição delas, se elas têm a mesma condição inicial. Tá? A demonstração também vai vir um pouco mais para frente. Para algumas definições, né, de maximalidade das soluções e dos intervalos. A gente diz que o I é um intervalo máximo da solução, né, de x' igual a f de x por x0. Se dada uma solução x de j em Rn com x0, x de 0 igual a x0, a gente tem que j está dentro de I, certo? Então, todas as soluções estão dentro, toda a definição, né, das soluções estão dentro da definição dessa solução que a gente vai chamar de solução máxima. Então, é a solução que ela contém todas as outras pedaços de solução. É a solução definida nesse intervalo máximo, nesse intervalo maior possível que a gente consegue definir a solução da nossa equação diferencial. Do ponto de vista dinâmico, né, a gente diz que essa solução ela é uma trajetória do campo f por x0. E no capítulo anterior a gente viu que as equações lineares todas tinham soluções definidas em todo R. Portanto, todos os intervalos máximos serão iguais a R. Mas agora as equações não lineares nem sempre têm soluções definidas em todo R, existindo dois motivos básicos para o intervalo máximo ser definido. Ou a solução, né, definida em E tende ao infinito de Rn, ou, né, ela vai tender à fronteira, né, desse conjunto E. Então vamos ver aqui no exemplo, né, a seguir. Então, dado o campo f de x igual a 1 mais x ao quadrado, se a gente tiver a equação diferencial com condição inicial x de 0 igual a 0, nós temos que a solução desse problema é tangente de t, uma vez que a derivada da tangente é 1 mais a tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado. Então, o intervalo de definição aqui vai ser só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aqui, né, baseado, a gente chama de I de 0, né, porque é um intervalo com condição inicial 0. Então, esse intervalo aqui ele é menor do que o R inteiro, uma vez que a tangente está definida aqui, pelo menos continuamente, só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Em π sobre 2 e em menos π sobre 0 não está definido. Então, se nós tivermos uma condição inicial para fora, né, desse intervalo, ela vai dar uma outra solução. Agora, um outro exemplo aqui para f de x igual a 1 sobre 2x, a gente tem aqui, né, o problema com condição inicial x de 0 igual a 1, ele vai ter solução raiz de t mais 1. E, novamente, a gente tem aqui um intervalo de definição, né, que não pode ser todo o conjunto dos números reais. O intervalo de definição baseado nessa condição inicial 1, ele tem que ser todos os números reais a partir de menos 1, né, para essa função ser definida. Tem um caso geral, então, aqui, né, tem um fato geral para esses dois problemas. Se o intervalo máximo não é o conjunto dos números reais,
Então essa trajetória, né, do campo f por x0, ele tende ao infinito do Rn, né, no caso da tangente, ou então ele tende à fronteira do domínio E do campo, né, no caso da raiz de t mais 1. Ela está indo para a fronteira ali do domínio, né, dessa função raiz de t mais 1, o domínio ali é de menos 1 a infinito. E aí, essa condição que eu dei, né, ou um ou outro, ela acontece o que eu aconteceu primeiro. As duas circunstâncias elas podem ser caracterizadas assim. Qualquer trajetória sai de qualquer subconjunto compacto do domínio. Isso no jargão de espaços métricos. E aí nós conseguimos, então, também enunciar o seguinte resultado, que é uma versão autônoma de um teorema mais para frente, né, que vai ser demonstrado mais para frente, de existência e unicidade também, na verdade, de maximalidade. Então, dada uma solução máxima de x' igual a f de x por x0, né, definida no intervalo máximo, e de x0 no intervalo alfa beta, né? Então, se beta é menor do que infinito, se ele é um valor finito, então, dado qualquer compacto k, nesse intervalo de definição do nosso campo, existe um t, um tempo, de 0 a beta, tal que x de t está em e menos k, ou seja, está fora desse compacto, né? Então, a gente consegue, a trajetória, nesse caso, ela sai de um subconjunto compacto. Da mesma forma, né, para alfa maior do que menos infinito, então a gente tem um compacto K, existe um tempo tal que a nossa solução vai sair desse compacto, ela vai estar fora, né, um tempo nesse intervalo alfa zero, né, de forma que o x de t vai estar fora ali desse compacto. Tá? E isso é uma consequência, então, de uma versão autônoma de um teorema que a gente vai demonstrar mais para frente também. Dessa proposição é o seguinte corolário. Se o campo f tem um domínio em Rn e se x é uma trajetória de f tal que o módulo de x é limitado para todo o tempo, então a gente vai ter que o intervalo de definição dessa solução é o conjunto de todos os números reais. Como que a gente vê isso? Se ele é limitado por um R, né, o módulo dessa trajetória é limitado por R para todo o tempo, então a x está dentro da bola de centro zero em raio R, que é um conjunto compacto. Logo, a definição, né, o teorema anterior diz que o intervalo de definição da nossa solução é todo o conjunto dos números reais. A gente parte para a definição de um objeto central aqui dessa aula, que é a definição de fluxo. Fluxo no tempo e o fluxo. Tá? Então vamos à definição de fluxo no tempo. T0 associado ao campo de vetores é uma aplicação. Então é uma aplicação que tem esse parâmetro T0, né, na definição dela. Então para cada x0, para cada ponto x0 do meu domínio do campo, a gente tem que φ de x0, ou seja, o fluxo definido nesse ponto, dado que nós temos um T0 fixo, vai ser a trajetória, né, uma trajetória calculada no ponto T0, e essa trajetória vai ser a trajetória de f que passa pelo ponto x0 como condição inicial. Então, de novo, o fluxo no tempo, né, associado ao fluxo no tempo T0, dado em função de um x0, vai ser uma trajetória nesse tempo, e essa trajetória é a trajetória que parte da condição inicial x de 0 igual a x0. Tá? Agora, para cada par tx, a gente pode generalizar esse conceito e definir agora o fluxo da f. Né? A gente não precisa falar ele só no tempo t0. A gente pode falar para um tempo qualquer. Então, dado um tempo no nosso intervalo de definição em função de x, né, agora x é um ponto qualquer, tx, a gente pega um ponto nesse intervalo na definição do nosso campo, e aí a gente vai definir o fluxo de tx como sendo o x, a trajetória x aplicada no tempo t. E aí, essa trajetória vai ser a trajetória que parte do ponto x, então aqui pode parecer um pouco confuso esses nomes, né? X como trajetória e x como ponto de E, mas aqui é a trajetória de f que passa por x, né? Ela passa
ela tem uma condição inicial x de 0 igual a x. E definimos o fluxo como sendo essa aplicação de ômega em Rn. Ômega, aqui nesse caso, vai ser dado por o subconjunto R vezes E, dentro de Rn mais 1, em que todos os tx, né, tais que t pertence ao intervalo de definição de x e x pertence a E. Que é o que eu digo aqui. Então, φ definido em ômega em Rn, onde o ômega aqui é um subconjunto de Rn mais 1, dado por R vezes E, um subconjunto de R vezes E. E aí nós temos o par Tx, que pertence a R vezes Rn, e x está em E, e t está no intervalo de definição desse x, né? A trajetória que passa pela condição inicial x. E assim, nós temos uma propriedade muito importante do fluxo. Ele satisfaz uma equação diferencial também. A derivada parcial, agora aqui definindo a derivada parcial como sendo a derivada na variável t, do fluxo, ele é x' de t. Então, a gente tem aqui que x' de t é a nossa f de x de t, que é também f de φ de t de x. Então, a gente tem uma equação diferencial para o fluxo. A derivada parcial temporal do fluxo é igual a f de φ de t de x, né? Então, o fluxo aqui ele vai dar uma informação global do comportamento de todas as trajetórias do campo. E ele tem esse nome porque ele é literalmente o fluxo por onde as trajetórias, por onde a gente está indo ao longo do tempo, né, na equação diferencial. Então, sempre que a gente tiver, né, o fluxo no tempo t, definido o fluxo no tempo t, a gente vai ter que φ de t, né, a nossa equação diferencial. Então, aqui, para o caso linear, x' igual a x, com x de t é igual a e elevado a ta, x de 0, certo? O nosso fluxo a gente tinha visto que é e elevado a t vezes a. Aqui a condição inicial, x de 0 igual a x0. Bom, o fluxo aqui no tempo, né, o conjunto onde ele é definido, o nosso campo ele é definido em todo o Rn, o fluxo ele vai ser a função e elevado a ta x. E isso, né, é o fluxo no tempo t na variável x. A gente sabe que no tempo t igual a 0, o fluxo ele é a identidade. Certo? A gente viu isso anteriormente, que quando t igual a 0, a gente tem e elevado a 0 é igual a identidade. E o fluxo em cada tempo, isso é uma característica importante, ele vai ser um isomorfismo linear, certo? Ele vai levar o espaço Rn nele mesmo. Nessa forma, a gente vai ter aqui esse isomorfismo, ele tem que ter uma função inversa, né? E a função inversa dele vai ser φ a menos 1 no tempo t é igual a φ no tempo menos t. Então é como se a gente tivesse o que a gente avança, para inverter a gente tem que voltar t unidades de tempo. Certo? E aí, o que é bem natural para se definir um fluxo, né? E além disso, vale a propriedade de grupo, né, que a gente chama de propriedade do grupo, em que é o fluxo num tempo futuro, que é a soma de dois tempos, vai ser e elevado a t mais s vezes a, que é elevado a ta e elevado a sa. São duas matrizes que comutam, porque ambas são múltiplas da mesma matriz a. E aí a gente tem que isso daí é a composição do fluxo em t com o fluxo em s. Certo? Isso daqui é válido para qualquer t e s. Agora, se a equação diferencial ela não for linear, a gente pode esperar o pior. A gente pode esperar que o fluxo não vai ser um isomorfismo linear. Agora, um fluxo não linear, aqui uma equação não linear, né? Que é x' igual a x ao quadrado e com condição inicial x de 0 igual a a. Então, a gente tem aí, integrando essa equação, a gente chega à conclusão de que a solução é 1 sobre menos t menos c mais 1 sobre a, onde c é uma constante. Se a gente tem uma condição inicial de a diferente de 0, a gente conclui que a nossa constante tem que ser 0, ou seja, a nossa solução vai ser 1 sobre menos t mais 1 sobre a. Agora, se a é 0, a nossa solução é trivial. A gente tem que a solução é trivialmente 0,
e o intervalo de definição dessa solução é todo o conjunto dos reais. Então, lembrando que quando é diferente de zero, a gente tem solução 1 sobre A menos t, e aí o intervalo de definição dessa solução ele vai ser todos os números reais até 1 sobre A, porque a partir de 1 sobre A, né, em 1 sobre A a gente tem uma indefinição. Então, se a gente tem um A negativo, a definição vai ser todo mundo até 1 sobre A. Em compensação, se o A for positivo, a gente vai ter todo mundo a partir do 1 sobre A. Então, a gente tem dois intervalos de definição aí que dependem do sinal de A, né? Dependem de A. Nesse caso, o fluxo ele vai ser 0, se x for 0, e 1 sobre x menos t, se x for diferente de 0. Então, esse fluxo aí ele dá informação sobre todas as soluções, mas ele tem esse problema no zero, certo? Uma vez que, se x igual a 0, esse fluxo não está definido. A gente tem, então, que o fluxo é definido num intervalo, num conjunto aberto ômega, que pode ser caracterizado da seguinte forma. Os pontos desse aberto são, para x menor do que 0, nós temos que satisfazer a desigualdade de 1 sobre x menor do que t. Ou seja, os valores de t eles têm que ir até, no máximo, a hipérbole 1 sobre x. Mesma coisa no caso positivo, né? Então, a gente tem t tem que ir, no máximo, até 1 sobre x, se x for maior do que 0. Já se x for 0, o t pode ser qualquer valor real. Então, a gente tem ali um conjunto aqui que não é o Rn inteiro, né? Não é o R2 inteiro nesse caso. Então, esse fluxo aí, ele não está mapeando o R2 em R2, certo? Então, a gente tem aí um problema para ele. Ele não pode ser um isomorfismo linear. Esse fluxo, ele satisfaz a propriedade de grupo, uma vez que se nós calcularmos o fluxo de t, agora em vez de ser uma condição inicial x, né, em vez de ser um x, a gente calcula em um fluxo de s de x, ou seja, em um ponto do qual nós já partimos, num tempo s, então a gente chega à conclusão de que isso, né, fazendo as contas, é o fluxo de t mais s partindo do ponto x. Tá? Então, ele satisfaz essa propriedade, ela é válida em geral, e isso vale porque as trajetórias são invariantes temporalmente, né? Temporalmente invariantes para as trajetórias desses campos de vetores. Bom, e aí a gente conclui que né, se a gente tem aí nessas condições, é importante lembrar dessas condições, que se o x é diferente de 0, se t e s estão no intervalo de definição de x, se t mais s está no intervalo de definição de x, e t está no intervalo de definição de φ de s de x, ou seja, que o t está no intervalo, né, a solução ela vai chegar nesse tempo t se a gente partir da nossa condição inicial φ de s de x, e a gente dá para ver isso tranquilamente que essa última condição ela depende dessas duas. Então o nosso fluxo ele satisfaz a propriedade de grupo. Tá? Nós demonstramos então uma propriedade importante do fluxo que é a propriedade de grupo, né? Que φ de t em φ de sx é φ de t mais s em x. Dessa forma, isso vale para qualquer t, s, t mais s no intervalo de definição que parte da condição inicial x. Outras propriedades do fluxo não linear, elas não são tão diretas assim, e a gente vai deixar mais para frente de novo, quando a gente ficar falando sobre a continuidade, a regularidade, a diferenciabilidade do fluxo. Tá? Mas, por enquanto, isso daqui é suficiente para a gente entender qual é o tipo de objeto com o qual nós estamos lidando. De fato, né, se a gente observa que a derivada parcial do fluxo no tempo t mais s, ela é f de φ de t mais s em x, a gente tem, isso é uma propriedade do fluxo, a gente tem que o problema associado x' igual a f de x com x de zero, agora a condição inicial da onde nós partimos, né, que é esse φ de sx, então a gente tem que φ de t mais s x é uma solução desse problema, já que ela satisfaz a equação diferencial. E além disso, φ de t, φ de sx é a solução máxima. Logo, a gente conclui, baseado no que a gente vai demonstrar mais para frente, que essas duas soluções têm que coincidir, porque a gente tem a unicidade. Essa propriedade aqui, no momento, a gente não vai demonstrar, que
o fluxo é uma aplicação de mesma classe CK, se o campo é de classe CK. Tá? Então a gente tem aqui uma relação entre a classe de diferenciabilidade do fluxo com a classe de diferenciabilidade do campo. Ambos têm a mesma classe de diferenciabilidade. Tá? Mais para frente a gente demonstra esse teorema. Com algumas definições, né? A gente tem aqui então uma singularidade de um campo, a gente vai chamar isso de ponto de equilíbrio. Então, uma vez que x0 é um ponto de equilíbrio, é tal que φ de t em x0 igual a x0, né, o fluxo ele é constante nesse ponto, a gente diz que o ponto de equilíbrio é também um ponto fixo do fluxo. Nesse caso, a origem, né, x0 igual a 0, é sempre um ponto singular das equações diferenciais lineares, que sempre a gente vai ter a vezes 0 igual a 0. Tá? Agora, lineares, a gente tinha um comportamento de soluções que a gente conseguiu categorizar para todas as matrizes, né? A gente conseguiu entender topologicamente todas elas, no caso das matrizes invertíveis. A gente tem o caso de poço, né? Que as trajetórias estão indo em direção à origem. A gente tem o caso de fonte, em que as trajetórias estão indo para fora da origem, elas estão se afastando da origem quando o t vai para infinito. A gente tem o caso de cela, né, em que as soluções começam a se aproximar, mas elas se afastam da origem a partir de um certo tempo. E também a gente tem o caso, né, centro, em que as soluções elas são ali periódicas, elas não se afastam nem se aproximam da origem, mas elas estão dentro de uma região que contém a origem. Então, são limitadas e contêm uma região da origem. A gente conseguiu categorizar topologicamente as nossas trajetórias baseadas aqui, né, nessa propriedade da origem, né, do fato da origem ser um ponto de equilíbrio. Mas notem aqui, né, que a gente tem aqui esse exemplo, né, pode ser um atrator que ele vem girando em forma de espiral, mas ele poderia ser como esse daqui, ou então ele vir reto, né? Então a gente tem aqui vários casos para cada um desse primeiro e desse segundo aqui, né? A cela também poderia ser ao contrário, que desce e vai para frente. Então aqui só para ilustrar esses 4 tipos de retratos topológicos nas nossas soluções. Em compensação, no caso das equações não lineares, o comportamento da solução ele pode exibir uma riqueza dinâmica muito maior, né? A gente pode ter ali um comportamento bem distinto. Nesse caso aqui, a gente pode ter soluções que se afastam ou se aproximam de regiões de equilíbrio, né? Então aqui em laranja a gente tem aqui 3 regiões de equilíbrio e em branco a gente tem aqui uma solução que está saindo de uma região de equilíbrio, indo em direção a outra região de equilíbrio, e elas são disjuntas. A gente tem uma solução aqui que não cruza a solução aqui, na verdade nenhuma delas se cruzam, mas né, a gente tem aqui uma região onde a solução, né, que está espiralando, ela está inteira definida dentro dessa região. Então esse campo aqui ele tem uma propriedade, né, de que os equilíbrios são todos diferentes do ponto de equilíbrio aqui, né, que é só um ponto. Aqui nós temos regiões de equilíbrio, né? A gente tem um conjunto de trajetórias, essas trajetórias em amarelo, que são trajetórias de equilíbrio, né? São trajetórias que elas ou aproximam, elas repelem. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode ter, né, de comportamento não linear em torno de singularidades. A gente vai ver mais para frente, né, num capítulo de retrato de fase, quando a gente vai falando de campos planares só, que esses conjuntos aí, eles também podem ser catalogados, né? Esses conjuntos, né, também a gente consegue escrever uma enciclopédia deles, mas para cada campo a gente tem um comportamento um pouco distinto e isso muda muito do caso linear para o não linear. Isso daqui é só um exemplo, eu não estou dizendo que todos os campos não lineares vão acontecer esse tipo de coisa. Pode ser que eles não tenham singularidades, pode ser que que as singularidades não sejam assim. Então, assim, a gente tem ali muita riqueza, né? Muita variedade de retratos topológicos para essas soluções, para essas trajetórias da nossa equação diferencial.
aqui, né, do que o que são trajetórias periódicas, mas vou apresentar a definição formal, que aqui a gente tem que uma trajetória periódica, ela é não singular, né? Então a gente não pode ter ali uma trajetória constante, e existem dois tempos, T1 e T2, no intervalo de definição, tal que eles sejam diferentes e a solução seja a mesma, né? Ou seja, ela passa pelo mesmo ponto nesses dois pontos. Notem que isso é diferente de dizer que a gente tem uma solução que se intercepta, porque se ela se interceptasse e tivesse dois vetores tangentes diferentes, ela não poderia satisfazer a condição de unicidade da solução. E aí a gente tem também o período, né, que é um valor real t, de modo que a solução vai se repetir nesse período, como a gente espera da definição. Então aqui com essa definição a gente vai fazer alguns exemplos de trajetórias periódicas mais para frente também, e esses campos, né, que têm trajetórias periódicas, elas aparecem com uma certa frequência aqui no caso de problemas não lineares. No caso do problema linear, a gente tinha ali umas soluções periódicas que são os casos de centro, os casos em que a gente tem, né, uma solução que é uma elipse em torno da origem, certo? Nós ficamos por aqui. Eu espero vocês na próxima apresentação.